tudo bem? Meu nome é Fernanda, para quem não me conhece. Eu sou farmacêutica, professora e pesquisadora da Universidade Federal Fluminense e também sou membro da Igreja Presbiteriana de Maricá. Então eu recebi o convite da SAF, da Igreja Presbiteriana do Alcântara, para falar com vocês, gravar esse vídeo, e falar com vocês brevemente sobre um assunto muito importante e bastante atual, que é o processo de vacinação contra a Covid-19. A gente está em processo de vacinação, Agora estamos vacinando. O Plano Nacional de Imunização está contemplando alguns grupos específicos, Mas nós temos aí a expectativa de todo mundo ser vacinado, da cobertura ampla dessa vacina. E com isso, como é um assunto bem novo, surgiram algumas dúvidas, Tem surgido algumas dúvidas e que nós gostaríamos de ajudar a responder aqui, a esclarecer, com a intenção de auxiliar vocês com essa informação. Então, nós vamos responder para vocês 5 perguntas sobre as vacinas contra o Covid-19. Então, vamos lá para a primeira pergunta. As vacinas são seguras? Sim, essas vacinas são seguras. O uso delas, o uso emergencial, tanto da Coronavac ou a vacina do Butantan, quanto a vacina de Oxford, que será produzida pela Fiocruz, o uso emergencial destes imunizantes foi aprovado pela Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é um órgão público, um órgão federal totalmente independente, que aprovou, portanto, e regulamentou o uso emergencial dessas vacinas. É importante a gente destacar também que antes mesmo dessa regulamentação, desse processo de regulamentação acontecer, outros testes foram realizados por pesquisadores independentes, ou seja, que não tinham nada a perder caso essa vacina fosse rejeitada. Então, isso já desperta um alto grau de confiança nesses imunizantes. Então, sim, elas são seguras e elas são eficazes. Além de terem sido testadas, elas também foram regulamentadas. O seu uso foi regulamentado por uma agência pública federal que regulamenta todos os medicamentos, insumos e imunizantes do nosso país, a Anvisa. Vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta é: eu posso confiar em uma vacina que tenha sido desenvolvida em tão pouco prazo, em tão curto espaço de tempo, de uma forma tão rápida? Será que o rápido não é mal feito? Quando nós estamos falando de um vírus novo, de uma doença nova, é realmente muito comum, surgir tantas dúvidas e duvidar desse processo tão rápido, de desenvolvimento de uma vacina para o enfrentamento, para a prevenção da Covid-19. Mas é importante a gente destacar que nenhuma vacina de Covid-19 realmente saiu do zero, tá? Vários grupos já trabalhavam buscando vacinas para os primos do SARS-CoV-2, que é o agente causador do Covid-19. Esses vírus primos são os vírus do SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda e Grave, que surgiu em 2002, então já tem um tempo, e o vírus causador da MERS, que é a Síndrome Respiratória do Oriente Médio, que surgiu em 2015. Então, plataformas vacinais para estes outros vírus já estavam em desenvolvimento. Então, desde essa época, ok? O trabalho maior dos cientistas agora foi adaptá-las para o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Então, com isso, houve uma economia de tempo de pesquisa. E nunca houve também tanta colaboração internacional, tantos grupos estudando vacinas para uma mesma doença.
Lembrando que nós estamos numa situação de pandemia. Então o mundo todo está passando pelo mesmo problema, o mundo todo está engajado na busca de uma vacina eficaz. Então isso acelerou o compartilhamento do conhecimento e, consequentemente, acelerou a ciência. E que bom, né? Que bom que em tão pouco tempo nós conseguimos encontrar vacinas eficazes para a prevenção da Covid-19, né? Então, não é mal feito, muito pelo contrário. É um processo de pesquisa muito bem feito, muito bem detalhado e muito bem pesquisado para que se fossem desenvolvidos insumos e vacinas, no caso estamos falando das vacinas, de uma forma bem segura para que toda a população mundial pudesse ser vacinada e para que se pudesse parar, né, reduzir essa infecção viral e com isso acabar com esse processo de pandemia que nós estamos vivendo. Vamos para a terceira pergunta. A vacina, se eu tomar a vacina, eu posso me infectar? Eu posso ter o meu DNA alterado? Primeiramente, é importante a gente entender como as vacinas funcionam. Então, as vacinas, nós tomamos vacinas para que essas possam desenvolver, provocar no nosso corpo uma resposta imunológica frente a uma doença. Então, é a mesma coisa que acontece com as vacinas contra o coronavírus. Então, uma vez que a gente é vacinado, o nosso corpo entrando em contato com esse agente que estará presente na vacina, e aí no caso são dois tipos, né? Pode ser o vírus inativado, ou seja, um vírus enfraquecido, tá? Ou um pedacinho desse vírus. Então, nos dois casos, o nosso corpo em contato com estes agentes vai promover uma resposta imunológica sem promover a doença. Então, é assim que nós somos protegidos. Então, quando a gente é vacinado, a gente entrando em contato com o vírus no dia a dia, numa infecção, nós não desenvolveremos a doença, né? E o mais importante, que é o que está sendo comprovado, se estivermos em contato com o vírus, formos infectados com o vírus, não desenvolveremos as formas graves da doença. Ou seja, não precisaremos de internação, não precisaremos de intubação e, no caso das pesquisas que foram realizadas, 100% das pessoas que foram vacinadas não desenvolveram as formas graves da doença que podem levar a óbito. Esse é o ponto-chave, é o melhor ganho das vacinas que foram desenvolvidas e que estão sendo distribuídas no momento para a população brasileira. Sobre alterar o DNA, é um mito, não há possibilidade da vacina, e aí no caso está se falando da vacina de Oxford, não é possível que se edite o DNA, que a vacina provoque alguma alteração no DNA, e muito menos é possível que se implante algum chip através da vacina no corpo humano. Isso é uma lenda, é uma notícia falsa, o que nós chamamos de fake news. Então, não há chance nenhuma da gente ter o DNA alterado ou implantação de chip, não. Isso é notícia falsa, é teoria da conspiração. Por que eu preciso continuar usando máscara depois de ser vacinado? Se a vacina é tão segura assim, por que eu preciso continuar fazendo isolamento social, continuar usando máscara depois de ser infectado? Não tem uma coisa errada aí, não? Não tem nada de errado aí. Nós precisamos lembrar que a vacinação está acontecendo aos poucos. E o fato de eu estar vacinado não significa que eu não possa contaminar eventualmente outra pessoa, né, que não esteja vacinada.
Então, nós não desenvolveremos a doença uma vez vacinados, mas nós podemos ser canal de contaminação. Então, é importante a gente lembrar disso, que nós estamos num processo lento de vacinação, pouco a pouco as pessoas vão se vacinando, e enquanto a gente não atingir o que nós chamamos de imunidade de rebanho, ou seja, a maior cobertura da vacina possível, nós não estaremos 100% seguros para voltar ao nosso normal, como nós sempre gostamos de viver, sem máscaras, podendo se aglomerar. Então é um processo lento. É importante a gente lembrar também que nós teremos que tomar a primeira dose da vacina, que vai dar um start no nosso sistema imunológico, e aí, portanto, a gente continua se cuidando, continua usando a máscara, e após a segunda dose esperar mais alguns dias para poder estar com a resposta imunológica ativa e sem a chance de se contaminar. Mas ainda assim é importante continuar tomando os cuidados como é previsto, né? Para que até que toda a população esteja vacinada, até que um percentual grande da população esteja vacinado e todo mundo esteja seguro para viver normalmente, né? E para finalizar, a quinta pergunta: a vacina é obrigatória? Eu sou obrigada a tomar a vacina? Não, o Plano Nacional de Imunização não prevê vacinação compulsória. Nós não somos obrigados a tomar a vacina. Mas é importante a gente lembrar que a vacinação sempre foi um pacto coletivo. Nós sempre nos vacinamos para não só proteger nós mesmos, mas para proteger terceiros. Mas quando a gente fala de imunidade de rebanho, é exatamente isso, é um pacto coletivo. Quanto mais pessoas vacinadas nós tivermos, maior é a chance da gente parar esse vírus, bloquear esse vírus, digamos assim, e parar essa infecção. E dessa forma, acabar com essa pandemia. É importante também a gente lembrar que o Brasil sempre teve uma tradição no sistema de imunização, no Plano Nacional de Imunização. Todo o processo de vacinação no nosso país, ao longo da história, sempre foi muito bem sucedido. E com este momento que nós estamos vivendo, com a vacinação contra a Covid-19, nós esperamos que não seja diferente. Nós esperamos também que a gente tenha uma ampla vacinação e uma ampla adesão da população. Então é para isso que nós estamos aqui, para fazer um apelo para vocês, para que vocês se sintam seguros, para que vocês se informem e façam parte desse compromisso. Esse é o nosso apelo, porque nós acreditamos que é tão importante se vacinar, porque sempre foi tão importante se vacinar. E nós precisamos disso para vencer essa pandemia. Então a gente espera ter contribuído de forma positiva para esclarecer algumas dúvidas e que em breve, possa chegar aí a nossa vez. O processo está apenas começando, são muitas etapas ainda que precisarão ser cumpridas, mas nós esperamos que no momento certo, a nossa vez na fila possa chegar. E eu, Fernanda, não vejo a hora de me vacinar, não vejo a hora de ver meus pais vacinados, de ver a minha família vacinada, de eu estar vacinada. É um dos momentos assim que eu mais espero, porque nós acreditamos que sim, através da vacinação ampla, será possível vencer essa pandemia. Um beijo para vocês, sintam-se todos abraçados e até a próxima. Um beijo.